Paz do Senhor, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo e hoje estamos com a lição Juvenis, encerrando mais um período de Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço muito você aqui que faz parte desse canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Lembrando que é a última lição, hoje estamos gravando aí. Queria mandar um abraço para o presbítero Carlos Alexandre, que foi o comentarista dessa lição. Deus abençoe a vida dele, obrigado pelos abraços que ele mandou, obrigado pela divulgação do canal que ele nos divulgou, obrigado por tudo quanto ele tem feito aí, que Deus abençoe a vida dele cada dia mais, o trabalho dele lá no hospital, que está trabalhando lá também. Deus abençoe a vida dele, muito obrigado por essa lição maravilhosa que ele nos trouxe, falando do avivamento para a juventude. Já agradeço a todos também que oraram por mim, do pessoal do grupo do WhatsApp, que eu me encontrei enfermo essa semana e aí não pude nem gravar a aula, mas hoje, graças a Deus, já estou bem e estamos aqui para gravar essa aula com o Matheus Felipe, que está gravando para mim hoje, meu filho, e graças a Deus estamos aí para gravar essa aula. Foi difícil, foi semana passada, eu queria ter gravado, quase gravei um dos dias, mas infelizmente não deu, mas hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui para falar da lição número 13. A 12 era as bênçãos do avivamento espiritual. E agora nós vamos entrar na 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Na descrição do canal lá vai estar o link da aula para jovens. Se Deus quiser, vou gravar hoje ainda. E também o link da aula para adultos com o evangelista Márcio Mainardi. Deus abençoe a cada um, muito obrigado. Pessoal de todo o Brasil aí que tem participado das aulas, pessoal que tem falado comigo pelo WhatsApp, no privado mesmo, pessoal que tem entrado nos grupos do WhatsApp, muito obrigado. Obrigado pelo apoio de vocês, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sobre a aula de hoje, falando da aula de hoje, fala que um dos objetivos, fala da oração de Abacuque. Nós vamos estar lendo aqui também na Bíblia Sagrada, mas uma das coisas que eu pretendo colocar também é o link da aula sobre Abacuque, porque nós já tivemos uma aula a respeito do livro de Abacuque. Eu acho interessante, eu não vou adentrar muito sobre Abacuque, tem uma aula minha que você pode entrar no link e assistir, muito legal, fala detalhes da história ali, detalhes do que estava acontecendo. E a de hoje, nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível e entrar nos tópicos aqui, por exemplo, sobre o tempo de clamar a Deus, essa conscientização e reconhecer que precisamos de um avivamento. Eu vou entrar mais dentro desses objetivos, o objetivo da oração de Abacuque, a gente pode citar alguma coisa que está na aula da Escola Dominical, na lição da Escola Dominical, mas não vamos entrar bem nos detalhes de Abacuque porque tem na aula que você pode assistir. Lição número 13. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo de número 1. O tópico de número 1, ele fala aqui, primeiro sintetizando, um tempo de apostasia marca a nossa geração, assim como o tempo do profeta Isaías, as pessoas se esqueceram de Deus, pois o boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Isaías capítulo 1, versículo 3, parte A. É uma geração que está farta de seus próprios caminhos. Provérbios 14, versículo 14, parte A. Isso denuncia uma coisa: precisamos urgentemente de um novo despertamento espiritual. Precisamos nos voltar para Deus. Então, sintetizando a lição, você observa aqui que fala: tempo de apostasia marca a nossa geração. É o tempo que vivemos hoje. Citamos várias vezes e com certeza até a vinda de Cristo a gente vai citar muito sobre isso, que é o relativismo, o mundo que nós vivemos hoje, que tudo pode, vale a pena, pode fazer, não tem problema, não dá nada. É o tempo que nós vivemos hoje. E o tempo que nós vivemos hoje, que é um tempo difícil, onde os teus filhos, os filhos dos nossos irmãos da igreja, têm sido atraídos pelo desejo do mundo, atraídos pelo mundo.
o entretenimento dentro do mundo ele é muito grande. E infelizmente dentro das igrejas tem se tornado um entretenimento também, copiando o mundanismo e arrancando os nossos adolescentes também da igreja do Senhor. Abacuque, que fala aqui da leitura bíblica em classe, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Então é um texto tão tremendo. Esse versículo até em 2009, 2010 eu fui líder de jovens aqui no nosso campo. Foi os 2 anos e era o tema nosso dos 2 anos, é Aviva a tua obra, Senhor. Agora eu sou dos adolescentes já há um bom tempo, vim lá, fui, voltei e tal, mas enfim, esse tema é tremendo. Introdução. Quanto mais intensa é a treva, maior a necessidade da luz. Em tempos como o nosso, os avivamentos se tornam uma urgência. Apesar do crescimento vertiginoso da igreja evangélica brasileira, os escândalos, o nominalismo, a heterodoxia, a flexibilização da palavra de Deus, revelam a necessidade de um avivamento espiritual. Que a oração do profeta Abacuque cumpra-se em nós. Chegou o tempo de clamar a Deus e de reconhecer que precisamos de um verdadeiro avivamento. Esse reconhecer aqui são as lideranças mesmo. Os líderes, os pastores reconhecerem esse avivamento e observarem a urgência da busca da palavra de Deus, do avivamento através da palavra do Senhor. Nós precisamos sim de um avivamento, mas devemos tomar uma posição diante disso. Falar e não acontecer não vai adiantar em nada, mas nós precisamos. O tópico de número 1 diz assim: a oração do profeta Abacuque. O caos da nação. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ele profetizou no período do reinado de Joaquim na região sul, pois era um tempo de grande angústia e incerteza. Nessa época, Judá ficou sob o domínio egípcio até o período do cativeiro babilônico. O povo de Deus estava sofrendo as consequências do seu desvio. Então, quando o líder ele desvia-se do caminho do Senhor, o povo sofre também. Olhando aqui, o povo de Deus estava sofrendo as consequências do seu desvio. Um líder, por isso que nós temos que observar bem o avivamento. Porque o líder ele é levado a trazer as pessoas ao avivamento. Se ele não busca um avivamento, a sua igreja é a cara da igreja, é a cara do líder dele. Os membros é a cara do líder dele. Então, se a igreja não busca, se as pessoas daquela tal igreja, determinada igreja, elas não buscam, é porque o líder não busca. Então, ele precisa de uma busca. Mas voltando ao livro de Abacuque, aqui ele diz: o povo de Deus estava sofrendo as consequências do desvio. Todo desvio, se nós sairmos da presença do Senhor, nós vamos sofrer as consequências lá na frente. Às vezes, a princípio não vai acontecer nada, olhando assim, tá tudo normal. Mas lá na frente nós vamos ter consequências sérias dentro da nossa igreja, caso nós não vigiarmos e nos desviarmos da presença do Senhor. No 1.2, ele diz assim: a consequência da degradação espiritual. A degradação espiritual lançou o povo de Deus em um caos social, político e econômico. Esse fato nos lembra a resposta da filha de Billy Graham, Anne Graham, da Jane Clayson no programa Early Show, após a apresentadora fazer a seguinte pergunta: em relação à maior tragédia deste século na sua história americana, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer em 11 de setembro? Aí eles estão citando aqui. A resposta de Anne foi taxativa: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, certo do nosso governo e certo das nossas vidas.
Sendo um cavaleiro como Deus é, creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê uma bênção de sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Ao olhar para o caos espiritual, moral e social em que nossa nação se encontra, será que não estamos trilhando o mesmo caminho de Israel? Ao reconhecer que a nação havia rejeitado a Deus, o profeta Abacuque fez uma fervorosa oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. É interessante ela comentar aqui que Deus, como será que Deus está, né? Quando nós pedimos para Ele não se envolver em nossas decisões. Então o povo não quer Deus no meio das decisões. O povo encontra-se perdido e longe da presença de Deus, longe de Deus. Eles não andam espirituais. Até a lição anterior fala muito andar em espírito. Foi citado domingo de manhã na classe Filipe. Quero mandar um abraço para todos da classe Filipe. E sobre isso, sobre andar no espírito. O povo não anda no espírito, não quer andar no espírito. E por não andar no espírito, eles sofrem as consequências das suas escolhas. São escolhas que lembramos de Gálatas capítulo 5, por exemplo, versículo 19 e 21, que fala das obras da carne. São escolhas que fazem, que vão contra Deus, contra a santidade de Deus. E aí reclamam por que Deus deixa tantas tragédias, sendo que eles deixaram Deus. Eles têm se afastado de Deus. E é interessante a resposta dela aqui nessa lição. 1.3 fala o poder da oração. O capítulo 3 do livro de Abacuque tem uma característica cultica de um hino de adoração, bem parecido com os seus similares encontrados em Salmos. Entretanto, ao longo do capítulo 3, apenas no versículo 2 encontramos uma petição. Eu quero já correr um pouquinho para frente. Foi a partir da oração de Abacuque que essa necessidade foi mencionada. A história dos avivamentos tem mostrado que grandes problemas na igreja e da nação encontram solução quando uma busca incessante de Deus. Está com problema essa igreja, dentro do corpo ministerial? Busca Deus, busca o avivamento. Busca o avivamento e Deus ele vai tratar e vai agir, e a tua igreja vai voltar a ganhar almas, a ver o batismo com o Espírito Santo, a ver sinais e maravilhas, a ver cura, libertação. Se a tua igreja não tem nada disso, se a tua igreja não tem essa cura, libertação, não tem mais nada acontecendo, é momento de buscar a Deus. É momento do avivamento. É um momento de pedir a Deus para que venha tocar em cada membro do corpo dele ali, cada membro do corpo de Cristo, e venha ser tocados, venha ser cheios da presença dele. E você vai ver a glória de Deus enchendo a tua igreja, enchendo aquele local. Tópico 2. É tempo de clamar a Deus. Tópico 2.1. Oração e avivamento. O testemunho das Escrituras e da história da igreja mostra que a oração está intimamente relacionada aos avivamentos. Então, a oração ela precisa ser... como falar com Deus? Através da oração. Ela é a nosso acesso de falar com Deus. Então, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. E através do momento que nós começamos a orar e a buscar a Deus, grandes coisas Deus faz. Todos os avivamentos, você viu durante toda essa lição, que o presbítero Carlos Alexandre demonstrou, né, ao escrever essa lição, que toda a história do avivamento, todos os avivamentos que ocorreram, foram buscas em oração, buscavam a Deus. Foram em momentos difíceis, sim, mas que Deus sacudiu, que Deus transformou países, igrejas, pessoas foram transformadas. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, a oração ela é a chave de acesso ao Pai, em que eu e você teremos acesso ao Pai. Então, é orando, falando com Deus. E os avivamentos, todos eles ocorreram quando eles perseveravam em oração. Perseverar me lembra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 mesmo, quando você lê no decorrer de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver grandes avivamentos ocorrendo em que Deus agia poderosamente porque eles tinham algo em comum. O 2,42 eu acho interessante que diz assim, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles andavam perseverando, orando. A oração traz o avivamento, a oração traz o mover de Deus. No 2.2 fala a oração que procedeu do Pentecostes.
Em junho de 1964, o pastor Otto Nelson escreveu um artigo no jornal Mensageiro da Paz. Vamos ver o que diz aqui. Como conseguir o avivamento? Vamos ver aqui a ideia dele aqui. Ele defende a necessidade da oração para o avivamento. Segundo ele, a oração representa a oportunidade de nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Deus. Buscaram ao Senhor de todo o coração e súplicas, noite e dia, até o dia de Pentecostes, quando então o poder do céu caiu sobre eles. 10 dias e 10 noites de constante oração. Durante este tempo ficaram limpos de tudo que lhes era próprio, ou seja, o orgulho, grandeza, desejo de ser os primeiros. Então precisamos o quê? Nos tornar vazios. Quando nós dobramos o nosso joelho, ou mesmo que você não dobre o seu joelho, mas que nós oramos, nós mostramos a nossa dependência com Deus. Então, isso faz a diferença na vida tua, minha, na vida de todos aqueles que buscam a Deus. O 2.3 fala aqui, a oração para a evangelização. Em 1949, fala que de Billy Graham, lá em Los Angeles, pregou um sermão destacando o papel da oração para a evangelização, onde afirmou: sabeis o que muitos de nós estamos fazendo? Há muito tempo perdemos o ferro do machado, mas continuamos a lenhar com o cabo. Estamos tentando derrubar as árvores, tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã, tentando produzir os frutos do Espírito com o velho cabo do machado, cuja cabeça muito que se foi. Estou orando para que ele torne a unir-se ao cabo. Ora, nas palavras do famoso evangelista, o genuíno avivamento não é uma obra humana, mas divina. Orar por um avivamento é uma prova de que reconhecemos que só Deus pode trazê-lo para nós. Foi como escreveu. Nossa, viu que tremendo isso, Mateus? Eu vou até repetir aqui, meu Deus, gente, olha aí. Olha o que ele diz aqui. Há muito tempo perdemos o ferro do machado, mas continuamos a lenhar com o cabo. Estamos tentando derrubar as árvores, tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã, tentando produzir os frutos do Espírito com o velho cabo do machado, cuja cabeça há muito tempo se foi. Isso daqui me faz o quê? Pensar o tempo que nós perdemos. Ou as estratégias de evangelismo que eu vejo por aí. Vamos agora evangelizar isso, aquilo. Mas nós não afiamos o cabo para derrubar as árvores. Nós não estamos nos preparando. Às vezes achamos que podemos sair e evangelizar sem preparo. Sendo que se nós nos prepararmos muito mais, nos preparamos, oramos, buscamos, preparamos as estratégias que o Espírito Santo vai nos dar, anotamos tal, vai ser mais certeiro o nosso evangelismo. Porque nós estamos saindo preparados. Sair sem se preparar, é isso que eu entendo aqui. Sair sem se preparar é sair com esse cabo velho do machado, sem o machado, só o cabo. Nós vamos perder muito tempo e não vai ser mais tão certeiro aquilo que poderia ser certeiro quando nós estamos com o nosso machado afiado para ganhar almas. Então aí ele diz que a obra não é humana, mas é do Senhor. Então nós precisamos o quê? Buscar a Deus, ser dependentes de Deus, pedir para Ele as estratégias e irmos fazer a obra que o Senhor tem nos mandado. Convencidos de que o genuíno avivamento é uma obra exclusiva de Deus, se desejamos experimentá-la, só nos resta orar para que o Altíssimo nos visite, pois não há nada que possamos fazer para que isso ocorra, senão a disposição de buscarmos em oração. Vamos chamar a atenção de Deus. E o tópico 3, precisamos de um avivamento, uma triste realidade. Ao ler as notícias, assistir telejornais, percebemos que estamos mergulhados em uma catástrofe social, corrupção, violência, desigualdade social, degradação ambiental, injustiça. Ao olhar para o cenário evangélico em nosso país, percebemos o cumprimento das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Triste isso, mas eu já vi isso também. Triste isso. Como aconteceu um avivamento numa igreja, por exemplo, que não pode ser entregue uma profecia? Como aconteceu um avivamento numa igreja que não pode falar a verdade do pecado que anda ocorrendo? Não vai acontecer. Doutores se amontoaram, eu acho assim, que tem pastores que são verdadeiros apenas
doutores, e que não têm a presença de Deus. Além das concupiscências deles, além deles se desviarem da verdade, eles, como líderes e pastores, também desviarão a muitos da verdade. Omitirão a verdade, não tratarão o pecado como deve ser tratado, e esse é o grande problema, que em muitos lugares tem ocorrido uma mornidão espiritual, e terrivelmente nós não vemos o agir de Deus e a presença de Deus. Então é algo que já foi falado em Timóteo e que tem ocorrido nos dias de hoje. Então há necessidade de um avivamento. 3.2. Necessitados de um avivamento. Ao relacionar os efeitos provocados por um avivamento e o cenário que enfrentamos, concluímos que precisamos urgentemente de um verdadeiro avivamento. Então nós precisamos, a nossa igreja é uma bênção lá, mas precisamos do avivamento. O Adonai é onde tem os adolescentes lá, e tem muito jovem participando conosco lá, é um Pentecostes, é algo tremendo, mas precisamos de um avivamento. Precisamos renovar, precisamos ser firmes, precisamos de um avivamento em nossa cidade, aqui em Telêmaco Borba, no Paraná. Claro que você, no teu estado, na tua cidade, precisa de um avivamento também. Nós precisamos de um avivamento. O nosso país, o Brasil, precisa de um avivamento. Precisa ocorrer Deus agindo. Precisamos deixar Ele agir em nosso meio. Aqui diz assim: nossa prioridade não deve ser a de investir em megatemplos, organizar mega eventos intitulados de avivamento, elaborar estratégias de marketing ou de crescimento do rebanho. O que precisamos é de um grande avivamento espiritual que nos faça voltar para o centro da vontade de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. O que nos faz tornar ao centro da vontade de Deus? Arrependimento dos nossos pecados. O que nos faz voltar é olhar para nós e falar: eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu necessito de uma mudança em minha vida. É isso que vai ocorrer em nossa vida. O avivamento, ele vai ocorrer assim: eu preciso, então agora vou ler as Sagradas Escrituras e mudar aquilo que precisa ser mudado. E o Espírito Santo que vai fazer isso em nossa vida. Mas eu preciso, eu necessito. E se eu não colocar que eu necessito e a minha igreja não necessita, como ocorrerá esse avivamento? E o tópico 3.3, para terminar aqui: aviva a tua obra, ó Senhor. Em 1735, a cidade de Northampton, na Inglaterra, foi sacudida para avivamento espiritual, e como os outros despertamentos ao longo da história, os resultados puderam ser sentidos dentro e fora da igreja. Segundo relatos, a cidade, ora citada, foi transformada, ficando cheia de amor e alegria como resultado da presença de Deus. As famílias foram renovadas mediante conversão de filhos, maridos, esposas. Foi algo que aconteceu. Abandonar a frieza espiritual. E o avivamento, quando for ocorrer na tua igreja, na minha igreja, sabe o que acontece? Pessoas, elas pedem perdão. O clima muda. A presença do Espírito Santo torna tudo diferente. Nós precisamos desse avivamento. E aí nós vemos o texto: levanta-te e resplandece. Isaías capítulo 60, versículo de número 1. Levanta-te, resplandece. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. E quando nós levantarmos e resplandecermos a luz que há em nós, as coisas, elas serão transformadas, mudadas. Então que eu e você possamos tomar uma posição, que eu e você possamos alcançar esse verdadeiro avivamento em nossa vida. Aqui ele cita vários pontos de avivamento, mas que eu e você possamos chegar nesse final. Chegamos no final dessa lição juvenis, mas e que eu e você, tudo que aprendemos aí com o presbítero Carlos Alexandre, comentarista da lição, que a gente venha tomar uma posição na nossa vida, que a gente venha buscar a Deus, que a gente venha ser cheio da presença e que venha ocorrer o avivamento em nossa igreja.
em nossa vida, em nosso coração. Deus abençoe tua vida. Próxima lição, Igreja, o Corpo de Cristo. É a lição juvenis e o comentarista é o nosso pastor Jamiel Lopes. Quero mandar um abraço para ele, eu conheci ele também, pastor Jamiel Lopes. Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele. E o Jamiel Lopes eu conheci ele lá em Joinville, na escola que teve lá, escola bíblica, escola dominical lá em Joinville. Quero mandar um abraço para ele, que Deus abençoe em nome de Jesus, e Deus abençoe o presbítero Carlos Alexandre, que encerra aqui a lição, e a todos, irmã Raimunda, que sempre tem dado um like lá, feito comentário, Deus abençoe a vida dela, e todos os irmãos aí, irmãos lá do Mato Grosso, lembrando vocês que aqui já está nos 30 graus. Vocês falaram para mim do calor, já está nos 30 graus aqui em Telemucoro. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado por todos vocês aí e até!